Está no ar o Arte Clube, seu guia cultural no rádio e na internet. Apresentação, Jansen Campos. Olá, ouvinte Arte Clube. Em 8 de janeiro de 1996, durante uma reforma em sua casa no bairro da Gamboa, na região central do Rio de Janeiro, a família Guimarães dos Anjos fez uma descoberta histórica: o sítio arqueológico Cemitério dos Pretos Novos. Naquele local, milhares de escravizados recém-chegados ao Brasil tiveram seus corpos depositados como mercadorias, antes mesmo de serem vendidos no mercado de escravos, situado na região portuária em meados do século XVIII. Como muitos deles chegavam debilitados do sequestro nos navios negreiros, a mortalidade era muito alta e eles eram enterrados ali mesmo, nas proximidades do mercado. Estima-se que de 20 mil a 30 mil corpos tenham sido enterrados ali. E este é só o começo da história, guardada no sítio arqueológico Cemitério dos Pretos Novos. 9 anos depois da descoberta, devido ao descaso das autoridades e à demora na realização de pesquisas, a família Guimarães resolveu criar o Instituto de Pesquisa em Memória dos Pretos Novos. Além de guardar ossadas e artefatos da época, o IPN promove cursos, debates e também um passeio guiado pelo bairro. Nosso convidado de hoje é o arqueólogo Reinaldo Tavares, que vai contar pra gente o que representou a descoberta do sítio arqueológico Cemitério dos Pretos Novos para a memória da escravidão no Brasil. Olá, Reinaldo, bem-vindo. Bom dia, Jansen Campos, e bom dia aos ouvintes do programa Arte Clube. É importante lembrar que a memória da escravidão, antes de tudo, é uma memória de sofrimento, é uma memória de resistência e uma memória de luta. Quando a gente descobre um cemitério de um mercado de escravos, que estava escondido durante mais de um século, inclusive escondido da historiografia, escondido visivelmente, porque tinham casas construídas sobre ele, era importante que a gente olhasse esse cemitério com respeito, por ser um espaço ancestral, como um local histórico, porque ele conta a trajetória da chegada do povo africano no Brasil, e mais do que isso, é um local de memória, porque a partir desse momento, a gente consegue fazer referências do antigo bairro do Valongo, que foi o bairro escravista na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, toda vez que a gente fala de memória da escravidão, a gente rememora esse fato de uma forma que não seja alegre, porque não existe alegria na escravidão. Na verdade, nós a denunciamos. A escravidão foi uma violência cometida contra os africanos e seus descendentes, foi uma violência contra a humanidade, e, portanto, ela tem que ser falada. É necessário que a gente possa todo dia estar lembrando de que a sociedade brasileira, ela foi no passado e continua sendo hoje uma sociedade, inclusive, violenta, uma sociedade que violenta a sua memória, que violenta a sua população, e que os males da escravidão eles estão aí na nossa sociedade. O Instituto dos Pretos Novos ficou fechado durante o período mais grave da pandemia e aos poucos retoma algumas atividades que possam garantir a segurança sanitária, como explica o arqueólogo Reinaldo Tavares. O IPN é um instituto, uma ONG, que ela trabalha inclusive recebendo recursos dos seus visitantes, alguns poucos recursos do Estado, quando provém, mas a maioria do recurso que o IPN recebe ele é de acordo com os cursos que são fornecidos por ele, com passeios, com outras atividades que fazem com que a gente consiga fazer a manutenção desse espaço. A maioria de nós somos todos voluntários e a gente trabalha para que a memória desses africanos não seja esquecida. Então, o sítio nesse momento de pandemia está abrindo aos poucos, com muita segurança, sempre com preocupação de evitar contágios, evitar contatos com pessoas doentes. Então é tudo muito feito com muita calma e com muito respeito às normas sanitárias. O destaque da programação do Instituto dos Pretos Novos é o passeio guiado por especialistas na região do Cais do Valongo, contando in loco as histórias da escravidão no Rio de Janeiro. O arqueólogo Reinaldo Tavares dá mais detalhes do passeio. Esse passeio guiado, um número pequeno de pessoas que são previamente inscritas e um guia devidamente registrado, devidamente capacitado, um guia de turismo. Ele segue pela região portuária, contando a história desse mercado de escravos, dessa sociedade africana que veio à força para o Brasil, e mostrando os pontos importantes que eles são preservados na urbe carioca, que faz memória, inclusive, esse período do mercado de escravos. É um passeio importante para historiadores, para professores e
para todos aqueles que se interessam pela história do povo do Rio de Janeiro, pela história da África e dos seus afrodescendentes, pela história da escravidão e, é claro, pela história da própria cidade do Rio de Janeiro. Obrigado ao arqueólogo Reinaldo Tavares, do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. O endereço é Rua Pedro Ernesto, número 34, na Gamboa. Mais detalhes sobre o passeio e as atividades você tem no site pretosnovos.com.br ou nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Instituto Pretos Novos.